Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e hoje pretendemos falar um pouco sobre eh, a política brasileira, pensando fundamentalmente em uma hipótese que está me incomodando já há algum tempo. Como que seria o Brasil nesse período pandêmico sem o Bolsonaro? Sem esse presidente que nunca trabalhou, enfim, e que é um macunaíma, não é? Como que seria esse Brasil sem o governo do Bolsonaro? Eu fico imaginando que qualquer outro presidente, seja ele quem fosse, sabe? Qualquer outro brasileiro, dos 215 milhões de brasileiros, nós teríamos uma realidade totalmente diferente. Por incrível que pareça, foi a tempestade perfeita na eleição desse senhor, que nos deixou em uma situação absolutamente constrangedora diante do mundo. Tempestade perfeita porque o Luiz Inácio foi preso, tempestade perfeita porque ocorreu o fenômeno da facada em Juiz de Fora, tempestade perfeita porque a assessoria desse senhor, ela conseguiu pegar o momento, conseguiu perceber o peso da internet, que foi definitivo, definidor das eleições de 2018. E nesse sentido, é preciso considerar um espectro mais amplo de circunstâncias para poder entender essa eleição desse senhor, partindo desse princípio. Inclusive o antipetismo. Depois de 14 anos no poder, necessariamente houve um desgaste do PT. E como haveria de qualquer outro partido, porque são verificados erros e acertos. Embora, a partir do meu ponto de vista, muito mais acertos do que erros, mas enfim. Tá? E essa situação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi definitivo para a eleição desse senhor, assim como a facada, assim como a internet, enfim. E esse antipetismo, esses são os fatos. Tá? Agora, a questão é que qualquer outro que fosse eleito, seguramente nós teríamos observado um enfrentamento diferente da pandemia. Provavelmente nenhum outro presidente da República que não fosse o senhor Jair Messias Macunaíma Bolsonaro, ele iria comprar vacinas. Ele iria ser a favor da ciência. Ele não iria ficar o tempo inteiro, durante toda a pandemia até os dias de hoje, desde fevereiro, março de 2020, até agora, dia 28 de janeiro de 2022. Tudo que ele faz é tentar trabalhar para uma imunidade de rebanho, que eles chamam de imunidade de rebanho. Ele continua insistindo que a melhor vacina é contrair o vírus, o coronavírus, SARS-CoV. Essa é uma situação que pode ser explicitada quando nós observamos falas desse senhor na década de 90, o final da década de 1980, a década de 90, até 2010, com as suas observações absolutamente arbitrárias, ditatoriais, e as ideias estapafúrdias que esse senhor sempre defendeu. Por exemplo, tortura, por exemplo, a sua ênfase, a sua insistência em tentar criminalizar ou excluir, demonizar os homossexuais, tá? Com aquele tipo de fala absurda de que se um filho dele fosse gay, ele preferia que morresse, não é? Então, esse senhor, ele sempre disse que ele é a favor da tortura, que ele é a favor da ditadura, que ele é a favor de fechar o Congresso, de fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele
ele sempre manifestou que ele era essa pessoa. No entanto, por um desses fenômenos que não são fáceis de explicar, na história moderna, na história contemporânea do Brasil, por exemplo, ele foi eleito. E em sendo eleito é o que nós verificamos nesses 2 anos de pandemia, nesses 3 anos e pouco de mandato, quase 3 anos em um mês. Ainda bem, está terminando, não é? É um despautério sem limite. Sempre contra a proteção da vida humana, sempre a favor do vírus, garoto propaganda do vírus, sabe? Protagonizando cenas absurdas e estapafúrdias, como aquela reunião de 28 de abril de 2020. Como mostrar cloroquina para EMA, sabe? Então, se formos rememorar aqui, vamos gastar uns 20 minutos do tanto de tantas coisas e tantas ações e comportamentos inadequados desse senhor, que ele pode ser qualquer coisa, menos presidente, ele nunca foi presidente da República do Brasil. Tá? Então, qualquer outro presidente iria seguir a ciência. Qualquer outro presidente, ele iria apoiar, sabe, a vacinação, ele iria apoiar as medidas de proteção da vida humana. Qualquer outro presidente, ele não iria fazer chacota, zombaria, não ia praticar esse escárnio em relação à morte de brasileiros e brasileiras. Não só de brasileiros e brasileiras no geral, mas ultimamente ele tem zombado, inclusive, da morte de crianças. Mais de 1.500 crianças, menos de 10 anos, que faleceram. Ele diz, eu não sei nenhuma, você sabe alguma? É isso, sabe? A cloroquina é muito melhor do que a vacina. Sabe, a vacina é impressionante. Qualquer outro presidente, ele iria mostrar empatia com o povo brasileiro. Qualquer outro presidente que nós tivéssemos eleito em 2018, além da empatia, ele iria mostrar senso de humanidade. Ele iria agir de maneira ética e moralmente adequada. Nós não teríamos 624, quase 625 mil mortos. Nós não teríamos essa situação absurda, estapafúrdia, de chorar quase 625 mil vidas brasileiras que foram perdidas. No mínimo, já tem se feito essa conta, 450 a 500 mil mortes ocorrem por conta das ações diretas desse senhor que ocupa a cadeira da presidência da República, chamado de Macunaíma Messias, Tenente Macunaíma Messias. Essa é a situação, não é uma questão de ser exclusivamente Luiz Inácio. Se fosse Luiz Inácio Lula da Silva presidente, e ele ganharia em 2018, se não tivesse sido preso, o Brasil seria o primeiro país do mundo a aplicar a vacina. Ele teria formado um comitê de enfrentamento dessa pandemia ainda em fevereiro, no início da primeira quinzena de março de 2020. Ele teria apoiado os cientistas brasileiros. Ele teria mostrado empatia com as famílias enlutadas. Nós não teríamos vivido o que nós vivemos. Tudo o que nós vivemos é por conta da psicopatia, da macromania, da megalomania desse senhor, que otorgou a ele mesmo a autoridade para poder, com um charlatão, um xamã, né, charlatão, para poder receitar remédios, receitar tratamento precoce, para poder boicotar a vacina, para poder boicotar o isolamento social. E para poder, mais do que boicotar, estimular um movimento inédito no Brasil, um movimento anti-vacina. Essa é a situação. Nós não estaríamos vivendo essa tragédia se nós tivéssemos eleito qualquer outra pessoa que não fosse o Tenente Macunaíma Messias Macromaníaco. E o saldo é esse. Chegamos a janeiro, no final de janeiro de 2022. Faltam 11 meses na
Na realidade, são 9 meses, não é? A partir de outubro, isso deve mudar drasticamente. Com esse cenário, sabe? Um cenário de enfrentamento entre os brasileiros, um cenário em que, ao invés de governar, ao invés de tratar da pandemia, ao invés de tratar das vacinas, ao invés de resolver a questão das 32 milhões de vacinas que estão estocadas, para quê? Não é? Para perder, para vencer, para perder o prazo de validade, ele fica culpando o Partido dos Trabalhadores pela alta do combustível. Ele culpa o Partido dos Trabalhadores pela crise moral e ética. Ele continua dizendo que ele é democrático e quem é contra ele é antidemocrático. Bom, é desolador, como brasileiro, observar esse tipo de situação, brasileiros contra brasileiros, e não por uma razão que seja minimamente aceitável, por ideologia lunática, por ideologia autoritária, por uma ideologia antidemocrática, por uma ideologia irracional e psicopata. Agora nós estamos defendendo os antivacinas, os direitos dos antivacinas. Enquanto o número de mortes vai aumentando. E esse senhor continua aí, zombando da sociedade brasileira. Continua com seus escárnios. E o Supremo? E o Congresso? Outubro está chegando. E o mais importante, o que nós teremos depois? Sabe, o que nós teremos em 2023? Qual que será o comportamento desse senhor quando ele tiver desafiado, ele tiver saído da presidência da República? E esses apoiadores, que em um momento de catarse são propagadores da morte, aplaudem a morte, aplaudem a imitação de uma pessoa morrendo, com falta de ar, aplaudem tratamento precoce, negam a morte de 1.500 crianças com menos de 10 anos por conta dessa pandemia. É isso. 2023 está chegando. Nunca na nossa vida gostaríamos tanto que um ano passasse rápido como esse 2022, para que nós retornássemos à normalidade, para que nós retornássemos a condições de humanidade entre o povo brasileiro e a sociedade brasileira. É isso, pessoal. O que nós teríamos sem Bolsonaro? Nós teríamos uma sociedade ética, nós teríamos um enfrentamento racional da pandemia, nós não estaríamos contando mais 624 mil vidas perdidas. Estaríamos chorando, sim, 70, 80, 100, 150 vidas perdidas, mas não, 624 mil e contando. A gente volta. Um abraço. Obrigado a vocês. Com muito pesar, com muita tristeza. Tenham uma excelente sexta-feira.